Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal e a esse vídeo, que é uma sequência de vídeos sobre as práticas ITIL, que fazem parte da trilha Monitor Supporting Fulfill, e que também vão ajudar bastante a você que deseja aprender um pouco mais sobre as práticas de monitoramento, suporte e cumprimento de requisição. Então, eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar muito. Já está publicado o vídeo sobre a prática de gerenciamento de incidentes. Vou deixar o link na descrição para você assistir. E agora chegou a hora do vídeo de mais uma prática super importante nesse tópico, né, de monitoramento, suporte e cumprimento de requisição, que é a prática de gerenciamento de requisições de serviço. Então, a ideia aqui é mostrar o mapa mental que eu desenvolvi, um mapa mental baseado nos livros da prática IT, os livros oficiais, tá? Então aqui é a minha tela com o mapa mental. Então, você tem aqui a prática de gerenciamento de requisições de serviço e os tópicos principais que estão no livro da prática. O livro oficial tem todos esses tópicos em todas as práticas, então é algo comum. E a ideia é usar esse mapa mental e varrer todos estes tópicos mais a fundo. O objetivo, como eu disse, é ensinar um pouco mais sobre essa prática para você que está assistindo e também ajudar a preparar para o exame ITIL-MSF. Legal? Então, a gente começa com as informações gerais, que tem os termos principais e o propósito dessa prática, as 4 dimensões do gerenciamento de serviço, né? Todas as práticas estão ordenadas nessa estrutura, começando pelo fluxo de valor e processos, organizações de pessoas, informação e tecnologia, parceiros e fornecedores. Né? E os meus alunos sabem o jeito que eu gosto de nomear cada uma dessas dimensões. Depois de falar das 4 dimensões, como é que você faz para avaliar e desenvolver as habilidades para fazer a melhor gestão dessa prática? E recomendações, algumas sugestões que a própria ITIL dá para você ter sucesso na adoção da prática de requisições de serviço. Legal? Então, a gente já vai começar a mostrar os conteúdos. Então vamos lá, começando com as informações gerais, onde a gente vai falar do propósito dessa prática e alguns termos importantes. Então, começando com o propósito e a descrição. Então, o propósito da prática de gerenciamento de requisição de serviço é oferecer suporte à qualidade acordada de um serviço por meio do tratamento de todas as requisições de serviço pré-definidas e iniciadas pelos usuários de maneira efetiva e fácil de usar. Então vamos lá, tem alguns pontos importantes nessa definição que a gente precisa ficar bem claros assim. Primeiro, a gente está falando a uma prática de requisição de serviço. A palavra requisição tem a ver com pedidos, né? Pedidos, solicitações. Então, requisição de serviço é um pedido de serviço, né? É como você, por exemplo, você como cliente vai num restaurante, você deseja um prato, então você faz uma requisição ao garçom e ele te entrega o prato que você solicitou. Então, requisição de serviço, eu gosto de usar sempre essa metáfora do restaurante, porque é mais ou menos isso. Você tem uma série de serviços que você, como provedor de serviço de TI, oferece, e o usuário desse serviço chega até você, provedor, e pede aquele serviço que faz parte da sua entrega de serviço. Tá? Então, esse é o grande propósito dessa prática. É gerenciar a forma com que você entrega esses serviços que foram oferecidos e acordados no relacionamento de serviço para suportar a qualidade acordada desse serviço. Ou seja, quando a gente fala de qualidade acordada, a gente está falando de acordos de expectativas de cumprimento. Né? Então, você acorda que você vai oferecer esse serviço atendendo uma qualidade esperada. De que forma? Tratando as requisições de serviço que já são pré-definidas. Então, olha aqui,
existe um pressuposto aqui que você já tem as requisições de serviço pré-definidas. Essas requisições de serviço foram oferecidas ao seu consumidor de serviço e foram acatadas, apoiadas, aceitadas entre ambos. E essas requisições de serviço, elas são iniciadas pelos usuários de uma forma fácil e efetiva. Tem um outro ponto aqui também, que dá para a gente especificar um pouco mais, que as requisições de serviço são iniciadas pelos usuários, mas podem ser iniciadas por usuários autorizados pelos consumidores de serviço. Não só os usuários da organização, mas aqueles com autorização para requisitar serviço. Bom, quais são os benefícios dessa prática? Então, do ponto de vista do provedor de serviços, é bom ter essa prática de requisição de serviço porque ajuda a estruturar e manter padrões e métodos de trabalho claros. Também ajuda a reduzir custos associados ao tratamento e ao cumprimento de requisições. Por que reduzir custo? Porque já está pré-determinado. Ajuda a criar e manter expectativas realistas de atendimento e, com isso, aumenta a satisfação. Ou seja, quando você diz que você vai atender, vai responder em algum tempo e atender em algum tempo, o que isso significa? Que você alinhou com o seu usuário uma expectativa de atendimento e ela vai aguardar essa expectativa sendo atendida como parte do acordo. E quanto mais você consegue cumprir essas expectativas de uma forma satisfatória, maior vai ser a satisfação, né? E usando a palavra satisfação várias vezes, melhor vai ser a experiência do usuário em relação a esse serviço, de uma maneira satisfatória. Pronto, mais uma vez. Mais um benefício. Fazer essa prática, né, adotar essa prática de requisição de serviço ajuda a cumprir os SLAs. E melhora a posição ou reputação do provedor de serviço com o consumidor de serviço. Por quê? Porque a qualidade de serviço e a expectativa aumentam. Então, você atende com mais qualidade e mantém os seus usuários de serviço, os seus consumidores de serviço, com expectativas claras sobre o que esperar de você, provedor de serviço. É muito interessante. Agora, vamos para o outro lado da mesa, né? Falando do consumidor de serviço. Por que essa prática é boa para o consumidor? Bom, essa prática provê métodos convenientes de envio de requisição de serviço. Ou seja, o consumidor de serviço sabe exatamente como solicitar um serviço. Ele não vai ter outras formas. Ali já está pré-determinado na prática quais são as maneiras que os usuários têm, que os consumidores de serviço vão ter para solicitar serviços. Além disso, é benéfico para o consumidor porque promove o tratamento e cumprimento previsível dessas requisições. Não só previsível, como oportuno. Ou seja, o consumidor sabe o que esperar daquela área prestadora de serviço em relação ao serviço que ele solicitou. E quando você tem previsibilidade, você tem qualidade, atendimento de expectativa, você minimiza o impacto nas operações. Por quê? Porque você sabe exatamente como esperar. Se você sabe o que esperar, você consegue, inclusive, planejar melhor para obter as coisas. E obter o suporte e as coisas que você solicita. E com isso, você minimiza o impacto. E, fazendo tudo isso, você promove a satisfação dos funcionários. Olha só que interessante. Os colaboradores da organização, tanto para os consumidores de serviço, até para os provedores de serviço, ficam mais satisfeitos em termos de fazer parte de uma organização que sabe como atender serviço. Então, é uma satisfação dos funcionários. Aqui a gente nem está falando de relacionamento de consumidor e provedor de serviço, a gente está falando de um relacionamento organizacional. Os funcionários ficam mais satisfeitos. É muito interessante. Bom, isso foram os benefícios que estão dentro do propósito e descrição e também que a gente já falou o grande propósito da prática. Então vamos lá, mais alguns termos interessantes. Existe um termo importante que a gente precisa aprender, que é o termo chamado requisição de serviço. O que é requisição de serviço? É a solicitação do usuário ou seu representante autorizado, que eu tinha falado anteriormente,
que inicia uma ação de serviço acordada como parte regular da entrega de serviço. Então, indo para a metáfora do restaurante, quando você, consumidor de serviço, vai ao restaurante e quer um serviço do restaurante que vai resultar num prato que vai ser entregue para você, você vai olhar em algum lugar onde estão os pratos disponíveis e vai solicitar para o prestador de serviço o seu prato, o seu serviço. E aí o provedor de serviço do restaurante, que é o garçom e toda a equipe do restaurante, vai atender a sua solicitação como parte daquilo que está acordado, ou seja, parte daquilo que está no cardápio. Em ITIL a gente tem também um cardápio que é o catálogo de serviços. A gente não vai falar tanto de catálogo de serviços nessa sequência de vídeo, mas eu diria que o catálogo de serviços é uma prática, o gerenciamento de catálogo de serviços é uma prática complementar a essa prática de requisição de serviço, né, que eu até poderia gravar um outro vídeo futuramente sobre ele, tá? Mas, voltando, termo requisição de serviço, então, é uma solicitação no usuário ou seu representante autorizado que inicia uma ação de serviço. Essa requisição que inicia a ação de serviço, ela é executada por um provedor de serviço. E ela pode ser feita em conjunto com o usuário também. Tá? Então, por exemplo, se na requisição de serviço que o usuário inicia dentro de uma área de TI, se essa requisição de serviço for, eu preciso que você faça a instalação de um software no meu computador, e essa instalação requer que o usuário coloque alguns dados que são relevantes somente a ele ou a ela, então essa é uma forma de você fazer o serviço em conjunto, ou seja, você, provedor de serviço, entrega uma parte e espera que o consumidor de serviço entre com os dados ou com algumas ações da parte dele para que essa requisição seja cumprida. Mais uma coisa importante, um tipo de requisição de serviço pode ser uma requisição de informação. Então, por exemplo, como é que faz para fazer determinada coisa naquele sistema? Então, às vezes é só uma dúvida. E você vai lá e resolve essa requisição atendendo a dúvida. Ou uma informação. Quanto custa, por exemplo, qual é o custo de uma máquina virtual na nuvem XYZ por hora? Você, se tiver como acessar os provedores, as ferramentas de cálculo desses provedores, você tem como dizer, olha, essa VM que você quer criar custa tantos centavos de dólar por hora. Outro exemplo de requisição de serviço é uma requisição para acessar um recurso, serviço ou oferta de serviço. Né? Ações de serviço, oferta de serviço, elas têm alguns componentes que são intrínsecos, né? E que fazem parte da requisição de serviço, que é acesso a recurso, ação de serviços e bens. Né? E é basicamente o que está aqui. Então você pode ter requisições para acessar um recurso, serviço ou oferta de serviço. E eu sempre falei que isso era um mantra quando eu trabalhava ajudando o pessoal da ITSM na prática sobre tirando as dúvidas sobre os candidatos às provas do ITIL Foundation, quando a gente falava que solicitação de serviço inclui também feedbacks, elogios ou reclamações. E essa era uma questão que sempre caía na prova. Né? O que faz parte de uma requisição de serviço? Aí, a alternativa correta era sempre essa: feedback, elogios ou reclamações. E as pessoas erravam porque não acreditavam que um feedback, elogio ou reclamação pudesse ser parte de uma requisição de serviço. Né? Então é muito, 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 muito interessante. Tá? Então, inclusive, elogio e reclamação você pode considerar como requisição de serviço. Tá legal? E assim como a prática de incidentes, você também pode ter modelos de requisição de serviço. O que é um modelo de requisição de serviço? Uma abordagem que é pré-definida, repetível para o cumprimento de um tipo particular de requisição de serviço. Exemplos. Você pode ter, por exemplo, no modelo de requisição, procedimentos e fluxo de trabalho
incluindo possíveis opções e decisões. Então, por exemplo, um fluxo de solicitação de um computador novo é diferente de um fluxo de solicitação de um funcionário novo, um colaborador novo na empresa, que é diferente de um procedimento ou fluxo de trabalho para aumento de disco numa máquina virtual. Então, percebe que fluxos de trabalho e procedimentos podem ser diferentes ou usar diferentes modelos para cada tipo de requisição de serviço diferente. Você também pode usar os modelos de requisição de serviço e utilizar os papéis e equipes responsáveis, como uma matriz RACI, para você determinar, por exemplo, aprovadores, representantes autorizados, quem faz o quê. Você também pode abordar no modelo de requisição de serviço coisas que são automatizadas. Então, por exemplo, reset de senha, que em princípio você tratava como um incidente, você pode transformar numa requisição de serviço. Eu quero trocar a minha senha. Isso não significa que alguma coisa esteja fora do ar. Significa apenas que a pessoa, o usuário, gostaria de resetar a sua senha. Isso pode ser tratado como uma requisição de serviço e, além disso, pode ser tratado de forma automática. Então, é interessante você ter um modelo de aquisição de serviço que cubra aquilo que já está automatizado. E você pode também ter modelos de aquisição de serviço onde você tenha que envolver terceiros. Por exemplo, se normalmente quando você gerencia domínios na internet, tem muitas empresas que têm principalmente empresas globais, tem sempre um fornecedor global que gerencia todos os nomes DNS dos seus domínios da sua organização. Então, quando você tem um modelo de aquisição de serviço, por exemplo, para incluir um subdomínio no seu site, e esse subdomínio é gerenciado por uma equipe centralizada global, normalmente tem um terceiro envolvido na história que faz a mudança em todos os provedores de registro globais, onde você vai poder adicionar esse DNS. Então, é um tipo de requisição bem específica, mas que precisa ter seu próprio modelo, porque esse modelo vai acabar indo parar no provedor. E aí o provedor tem que também ser capaz de receber isso até de uma forma automatizada, para que essa mudança aconteça de acordo com aquilo que o provedor precisa para fazer esse cumprimento para você, e você, por sua vez, poder cumprir aquilo que você pediu para o seu usuário, ou aquilo que o seu usuário pediu para você, pelo contrário. Tá? Catálogo de requisição. O catálogo de requisição é uma visualização do catálogo de serviço que fornece detalhes das requisições de serviço que são novas e existentes e que são disponibilizadas para o usuário. Né? Serviços existentes e novos que é disponibilizado para o usuário. Então, o catálogo de requisição é um pedaço do catálogo de serviço que vai falar exclusivamente das possibilidades de requisição de serviço que você pode, como usuário, como consumidor de serviço, solicitar a sua área provedora de TI. Eu vou falar algumas vezes a área de TI, mas nem sempre a área de TI. Às vezes é simplesmente um provedor de serviço, tá? Exemplos de coisas que estão nesse catálogo. Serviços aos quais uma requisição de serviço pertence direta ou indiretamente. Então, esses serviços que estão dentro desse catálogo podem ser pré-requisitos ou condições para um convite de requisição de serviço, ou seja, o que você precisa para iniciar uma requisição, né? E que informações você precisa para fazer isso. Quais são os fluxos de trabalho de aprovação? Então, por exemplo, eu falei agora eu preciso solicitar um computador novo. Então, eu tenho que ter uma matriz RACI e eu tenho que ter, num fluxo de trabalho, um passo de aprovação. Quer dizer, o consumidor de serviço, o stakeholder, só vai pedir um computador novo se ele for aprovado pelo gestor direto. Então, no fluxo de trabalho da requisição, precisa ter um step, né, um passo de aprovação. Tempo-alvo para cumprimento. Ou seja, você precisa ter um tempo de cumprimento de requisição que faça parte desse catálogo de requisição e que também faça parte do seu acordo de nível de serviço, para que todo mundo tenha expectativa acordada sobre o tempo que se leva para cumprir uma requisição que faz parte do catálogo de requisição. E quaisquer outras informações que sejam relevantes. Tudo bem? Muito bem. Até agora são só termos.
Vamos para o escopo. Então, o que está no escopo dessa prática, né? O que faz parte da prática de gerenciamento de requisição de serviço? Bom, primeiro você tem que gerenciar os modelos de requisição de serviço. Então, a gente falou lá em cima, né, sobre os modelos de requisição de serviço e como colocar eles num catálogo. Então, você tem que gerenciar esses modelos. Faz parte dessa prática o processamento das requisições de serviço enviadas pelos usuários ou seus representantes. Então, isso está no escopo, quer dizer, como fazer as requisições de serviço, como cumpri-las, né? Também faz parte o gerenciamento do cumprimento das requisições faz parte dessa prática o gerenciamento do cumprimento das requisições de serviço de acordo com os modelos. Então, não é só criar os modelos e processar como eles são tratados, é gerenciar se eles são cumpridos de acordo com os modelos. E, eventualmente, também faz parte do escopo a revisão e melhoria contínua do como você está fazendo para atender essas requisições. Então, melhoria do desempenho. Você está cumprindo dentro dos prazos esperados? Está fugindo muito dos prazos? O que você precisa fazer para melhorar? Ou você está atendendo dentro dos prazos, mas pode ser melhor? Posso atender mais rápido? Posso atender de uma forma mais eficiente? Ok? E, saindo do escopo, vamos para o que precisa acontecer para essa prática dar certo. São os fatores de sucesso. São 2. Primeiro, garantir que os procedimentos de atendimento de aquisição de serviços sejam otimizados para todos os serviços. Tá? Então, vou ler de novo. Garantir que os procedimentos de atendimento de requisições de serviço para todos os serviços sejam otimizados. Otimizado significa que você está fazendo com o menor número de passos possível, de uma forma mais eficaz e eficiente possível. Inclusive, esse é um pré-requisito para você depois automatizar isso. Né? Tanto que tem até um princípio orientador da ITIL que fala de otimizar e automatizar. Primeiro você otimiza, depois você automatiza. Então, para que você cumpra as requisições de serviço, você tem que garantir que isso tudo esteja otimizado. E o outro fator de sucesso é garantir que todas as requisições de serviço sejam atendidas de acordo com os procedimentos acordados e a satisfação do usuário. Então, você tem que garantir que você segue os procedimentos para atender essa requisição e que o usuário esteja satisfeito. Como é que a gente sabe que isso aqui está dando certo, né? Bom, para cada fator de sucesso, você tem as suas métricas. Então, o primeiro fator de sucesso que fala de garantir que os procedimentos de atendimento de requisições de serviço para todos os serviços sejam otimizados, como é que você mede? Você, por exemplo, pode medir o quanto o seu catálogo de requisição de serviço está sendo cumprido. Quanto ele está completo e quanto ele está sendo cumprido. Número de porcentagem de requisições de serviço que não tem suporte de procedimentos de cumprimento também é outra métrica. Quer dizer, se eventualmente eu tenho uma porcentagem de requisição de serviço que não tem procedimento, então eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Número e porcentagem de requisições de serviço que não puderam ser cumpridas segundo o procedimento devido a erros e ineficiências no procedimento. Isso aqui é para você saber se aquilo que você documentou como processo ou como procedimento para atender uma requisição está bem feito. E você consegue, inclusive, tirar quanto não está. Porque uma vez que você saiba quanto não está bom, você tem também, ao mesmo tempo, um dado importante para saber o quanto você precisa melhorar. E diminuir a quantidade de erros e ineficiências. Outra métrica. Quanto que os membros da equipe estão satisfeitos? Né? Deixa eu falar de novo, só para não me enganar. Você mede a satisfação dos membros da equipe que cumprem as solicitações com as instruções fornecidas. Então, a satisfação de quem atende às requisições, cumprindo essas solicitações com as instruções que foram fornecidas. Tá? Então, aquilo que está como procedimento de cumprimento de requisição, para quem cumpre a solicitação,
ele consegue cumprir com o que está escrito ou alguma coisa precisa ser mudada? Quantos satisfeitos essas pessoas estão em relação a isso? Mais métricas. Tempo e custo médio necessário para cumprir a requisição. Então, você pode calcular, por exemplo, a hora, né, o valor hora de um analista, de um analista de suporte, que vai eventualmente cumprir essa requisição, e o quanto ele ou ela leva para cumprir isso. Se leva muito tempo, das duas uma, ou o procedimento de cumprimento está incorreto, ou está defasado, ou é muito complexo, ou falta algum treinamento para a equipe para cumprir a requisição, ou a requisição não está clara, ou as informações solicitadas também não estão corretas. Alguma coisa influencia para que o tempo e os custos possam aumentar ou diminuir aqui. E a porcentagem de requisição de serviço com cumprimento total ou amplamente automatizado. Quer dizer, quanto das requisições de serviço são automatizadas? Número, porcentagem no catálogo, porcentagem total, total de tempo de cumprimento, quer dizer, quantas dessas coisas você já automatizou e quanto tempo você ganhou automatizando, inclusive. Né? Muito bom. Segundo fator de sucesso, garantir que todas as requisições de serviço sejam atendidas de acordo com os procedimentos acordados e para a satisfação do usuário. Quais as métricas? Você mede isso sabendo o número e porcentagem de requisições atendidas dentro do SLA. Então, quantas você atendeu de acordo com o que era esperado de você? Impacto dos incidentes causados pelo cumprimento incorreto de requisição de serviço. Ou seja, se você falhou em atender uma requisição de serviço, quanto isso gerou em número de incidentes? Interessante, né? Uma prática interferindo na outra. Qual o nível de satisfação do usuário com o cumprimento das requisições? Quer dizer, ele está recebendo tudo de acordo com o esperado? Quanto o usuário está satisfeito com isso? E aí, inclusive, vem o que eu falei no outro vídeo sobre a experiência, né? Às vezes, o usuário está até satisfeito com o cumprimento das requisições, mas não está satisfeito com a experiência recebida no cumprimento da requisição. A experiência é uma métrica importante, tá bom? E aqui, por último, número e porcentagem de requisições cumpridas com desvios dos procedimentos. Quer dizer, se tem procedimentos que não estão corretos, o quanto você teve que quantas requisições você teve que fazer pulando um pouco ou driblando um pouco o procedimento para poder atingir o objetivo. E se você tem muito disso, significa que você tem muito a acertar, muito a rever. Ok? E com isso, nós terminamos os termos. Né? Terminamos aqui a parte. Vou só reduzir aqui. A gente chegou ao fim das informações gerais. Tá bom? E agora a gente vai falar de fluxo de valor e processos. No fluxo de valor e processo, a gente analisa os processos da prática e quanto eles contribuem para o fluxo de valor. Começando com os processos, são basicamente dois processos: o controle do cumprimento de requisição e a revisão e otimização deste processo de requisição de serviço. Então, pensando no primeiro processo, quais são as entradas, as atividades e as saídas esperadas? Né? Então, para você cumprir uma requisição de serviço, você precisa saber, você precisa receber, você espera receber essa informação das consultas sobre requisição de serviço, ou seja, o que chega na sua central de serviço que seja requisição de serviço, ou via central de atendimento, ou via catálogo, ou via portal, ou via e-mail, os meios, os canais que você achar melhor. Isso aí a gente, inclusive, vai falar quando a gente chegar em central de serviço. Os modelos de requisição de serviço, ou seja, os formulários, né, todos os modelos onde os usuários podem solicitar serviço, eles são importantes de entradas para você iniciar e cumprir a sua requisição.
Os SLAs também funcionam como entrada, porque você vai ter tempo de resposta e tempo de atendimento, normalmente. E os registros e relatórios de ação de cumprimento, provavelmente para você saber se você está indo bem ou não. Né? Porque você precisa controlar o quanto você está cumprindo isso. Então você precisa saber aquilo que está fechado, aquilo que está em andamento, aquilo que foi aberto e não foi respondido, etc. Aqui são as atividades da prática. Então, primeiro você categoriza uma requisição. Então, você recebe a requisição de serviço e você tem que saber que tipo de categoria essa requisição de serviço pertence. E aí o catálogo de serviço é muito importante. Né? Eu até diria que o catálogo de serviço poderia ser uma das entradas. Porque você recebe essa informação e sabe, essa requisição é uma requisição que tem a ver com reset de senha. Essa requisição é uma requisição que tem a ver com solicitação de um equipamento novo. Essa requisição tem a ver com instalação de software. Essa requisição tem a ver com uma dúvida que o usuário tem. Então, dessa forma, você categoriza as requisições. Aí, depois que você categoriza, você inicia e controla inicia e faz o controle do modelo dessa requisição. Então, de acordo com o que você recebeu, você vai fazer o tratamento. E essa outra atividade aqui, a gente chama de controle de cumprimento de requisição ad hoc. Ad hoc é um termo que se usa quando você tem um tipo de solicitação que não faz parte da sua entrega normal de serviço, ou que a gente chama de solicitação customizada, ou tem um outro nome bom para ad hoc, que é Non-Standard Service Request, NSSR. É um outro nome para ad hoc. Então, é muito interessante saber que, além de você cumprir as requisições que fazem parte dos seus modelos de requisição, você também tem que trabalhar em eventuais requisições que são novas, customizadas ou que não fazem parte do seu modelo. Interessante, né? Porque dependendo da requisição que você recebe, você vai ter muitas requisições que não fazem parte da sua rotina. E se elas se repetirem, você pode inclusive usar isso como oportunidade de melhoria para incluir no seu catálogo. Tá? Exemplo. Digamos que quando o celular virou um item quase indispensável hoje para você trabalhar nas empresas, e muitas empresas fornecem linhas de telefone móvel, eu fico pensando que antes disso, provavelmente a única requisição que você tinha nos seus catálogos de serviço era a requisição de ramais, né, de linhas telefônicas fixas. E aí, quando começou a chegar o celular, não tinha um catálogo, não tinha um modelo de requisição de serviço para solicitação de celular. Então, provavelmente, das duas, uma, ou os usuários solicitavam telefones móveis via o catálogo, ou via o modelo de requisição de telefone fixo, ou eles faziam uma requisição ad hoc. E aí, de tantas requisições ad hoc para um modelo de serviço que não era parte da rotina que passou a ser, provavelmente uma oportunidade de melhoria foi: vamos criar um catálogo separado para solicitações de linhas celulares. Tá? Então, esse é o primeiro passo, esse é o segundo passo, esse aqui é um segundo passo também, caso não esteja aqui dentro do que está no modelo. E aí, por último, você revisa o cumprimento, valida se está tudo certo e encerra o cumprimento de requisição. Então, recebendo essas entradas e realizando essas atividades, o que você espera receber? Requisições de serviço que são cumpridas, né, que você terminou de atender, registros e relatório do que foi feito para atender essas requisições e as pesquisas de satisfação do usuário. Então, aqui você precisa saber a satisfação. Então, em algum momento aqui, principalmente aqui na revisão, você vai solicitar para o usuário dar um feedback sobre o atendimento. Uma avaliação, uma nota de 1 a 5 ou 1 a 10, e aí você vai fazer os mecanismos para validar a satisfação. Ok? Falando neste outro processo de revisão e otimização da requisição de serviço, você tem também essas entradas, essas atividades e essas saídas. Então,
Pensando que você está fazendo revisão e está melhorando o seu processo de requisição de serviço. O que você espera receber para iniciar a melhoria? Quais são os modelos atuais de requisição de serviço? Os resultados de pesquisa de satisfação com os usuários? Mudanças e modelos de mudança relacionados, ou seja, são aquilo que foi alterado ou que precisa ser alterado nos modelos de requisição que você vai ter que melhorar. O nível de satisfação dos seus usuários em relação ao seu atendimento e os modelos que você usa hoje. Além disso, as regras do jogo. Tem algum requisito de política, ações regulatórias, governança que foi modificado que você precisa atender? Catálogo de serviço. Então, o catálogo de serviço entra como entrada da revisão. Para mim, ele entraria como entrada aqui também no controle de cumprimento e requisição. Os acordos de nível de serviço, né, os SLAs, afinal de contas você está trabalhando em melhorar, então você precisa saber como é que estão os seus acordos hoje. Os ativos de TI e os itens de configuração, né, então você tem o banco de dados de gerenciamento de configuração e os ativos de TI. Essas duas informações são importantes por quê? Porque vão te dar informações e dados sobre os equipamentos, os ativos e como eles estão sendo configurados dentro da sua organização para você atender as requisições baseadas neles. Além disso, você precisa saber informações de capacidade de desempenho para saber se aquilo que você está oferecendo tem que estar dentro de um nível de capacidade de desempenho e que, se eventualmente não estiver, se você pode vir a cumprir com uma simples requisição de serviço ou se eventualmente isso não vai virar uma entrada para um incidente, se caso isso não esteja de acordo. Bom, com todas essas entradas, você vai fazer essas três atividades. Primeiro, você vai analisar os registros e relatórios, tudo que for do passado das suas requisições de serviço. Aí você inicia a melhoria baseada nas entradas que você recebeu, para saber o que você vai melhorar, e aí você comunica que houve atualização desses modelos de requisição. O que você espera receber? Os modelos de requisição atualizados e os procedimentos de requisição de serviços e instruções de trabalho também atualizados, ou seja, melhorias, enfim. Agora, na contribuição para o fluxo de valor, aqui temos o fluxo de valor desta prática e como o gerenciamento de requisição de serviço funciona em outros fluxos de valor. Então, vamos começar aqui. Como é que é o fluxo de valor na requisição de serviço? Então, para cada atividade, você tem uma prática que se relaciona. Então, a atividade registro e triagem de consulta dos usuários é da central de serviço, mas ela tem a ver com a requisição de serviço. Por quê? Porque em algum momento você vai receber consulta dos usuários que vai vir da central de serviço que vão servir para você cumprir requisição. Categorização da requisição. Você pode ter ajuda da própria prática de requisição de serviço e também do catálogo de serviço. Porque você vai categorizar, então você precisa saber aonde no catálogo essa categoria está. Iniciação e controle do modelo de requisição. A própria prática de gerenciamento de requisição. Cumprimento da requisição de acordo com o modelo. Aí você vai ter ajuda dessas práticas aqui. Você pode, se isso vier de uma solicitação de mudança, ou se aquela requisição de serviço, na verdade, for mais uma habilitação de mudança do que uma requisição de serviço, então você vai precisar interagir com a prática de mudança. E como você envolve mudança, você tem implantação e liberação envolvidas também. Principalmente se você precisa entregar alguma coisa pronta para uso e quando você precisa entregar isso para o suporte de uma forma geral. A central de serviço, claro, porque ela precisa comunicar o quanto as coisas foram cumpridas. Você precisa saber onde estão hospedadas essas coisas que precisam ser atendidas e que ferramentas de software que são utilizadas, ou que códigos. Eventualmente você vai lidar com os fornecedores, você precisa ter especialistas, então você tem que saber cargos e funções e papéis e responsabilidades, então tem que saber quem são as pessoas. Você precisa ter documentado isso, então ter base de conhecimento ajuda, e gerenciamento financeiro também, especialmente se envolve em custos no meio do atendimento dessas requisições. Além disso, você tem o controle de cumprimento
fora do padrão, que aí apenas a prática de requisição de serviço vai tratar daquilo que está fora do padrão. Além do controle, o próprio cumprimento da requisição também vai envolver as mesmas práticas do que você tinha quando você faz o cumprimento dentro do padrão. Bom, que mais? Sim. E a revisão do cumprimento de requisições vai envolver melhoria contínua, conhecimento, você vai guardar como as coisas foram feitas aqui, e a própria prática de requisição. E essa prática, em relação a outros fluxos de valor, também raramente a prática de gerenciamento de requisições é envolvida em outros fluxos de valor, mas outras práticas se envolvem nela, mas não esta prática em outros fluxos, ou seja, fluxos dessas outras práticas eventualmente não vão receber requisição de serviço, mas requisição de serviço vai precisar da ajuda de todas essas práticas aqui. Os fluxos de valor dessas práticas. Bom, com isso encerramos também a parte de fluxo de valor e processos. E agora nós vamos para organizações e pessoas. Então vamos lá, em organizações e pessoas, né? Como meus alunos gostam, organizações e pessoas. Essa dimensão está preocupada com a forma que as organizações estão estruturadas e as regras e governança e quem são as pessoas e funções, responsabilidades que estão embutidas nessas organizações para a realização desta prática de requisições civis, nesse contexto. Então, pensando nos papéis e responsabilidades, basicamente, em requisições de serviço, você tem sempre um especialista técnico que vai atender as requisições e um usuário que pode ser também, além do usuário da própria organização, um representante que seja autorizado por ele. Aqui é importante, pessoal, que eu só coloquei o papel de especialista técnico porque quem atende as requisições de serviço normalmente é alguém que sabe como atender aquilo que faz parte da entrega de serviço. E aqui a gente não está falando de hierarquia ou de papel ou de função especificamente, né? A gente está falando de alguém que possa atender uma requisição que foi solicitada, iniciada por um consumidor de serviço, tá bom? Então, pode ser o gestor da área ou pode ser o analista júnior ou estagiário, não importa. Ele tem que ter a capacidade de atender as requisições. É evidente que se a gente está falando de uma competência de um especialista, quanto mais complexa a requisição, maior a especialidade desse técnico que vai atender as requisições, ok? Mas, em princípio, essa prática não tem necessariamente papéis de... Lógico que tem papéis de liderança, de gestão, como qualquer outra prática. Mas nesse caso aqui, o que é importante é que o especialista técnico, de que nível for, é capaz de atender as requisições de serviço iniciadas pelos usuários. Por isso, aparentemente são poucos papéis, mas na verdade tem muito mais. Se a gente for pensar, por exemplo, em alguém que vai fazer os relatórios, que vai tirar as estatísticas de como foi o atendimento e tudo mais, é evidente que precisa ter um líder, um gestor para fazer esse papel. Mas a gente está falando basicamente em como essa prática deve ser atendida. Então, por isso, essa aparente limitação, né, de papéis aqui. Tá? Mas é basicamente no escopo do cumprimento de requisições de serviço, você realmente só precisa de alguém que saiba fazer. Okay? Em termos de estruturas organizacionais e equipes, então, assim, não é comum ver estruturas organizacionais dedicadas. Eu vou até corrigir isso aqui, que isso aqui doeu no português, né? Vamos lá. Vou corrigir isso aqui.
Ok? É assim mesmo. Então, não é comum ver estruturas organizacionais dedicadas à prática de gerenciamento de requisição de serviço, porque ela está integrada às atividades operacionais diárias relacionadas à entrega de serviço. Ela é facilitada por uma equipe ou técnicos definidos na definição de modelos de requisição de serviço. Né? Então, normalmente, quem atende as requisições são as mesmas pessoas que atendem os incidentes. Então, isso é outra característica interessante, né? As pessoas que estão responsáveis pelo gerenciamento de incidentes, eventualmente também atendem as requisições de serviço, né? E a central de serviço, que é o ponto inicial de captura, de contato, também pode ser que os mesmos técnicos da central de serviço façam esses dois papéis de incidente e requisições depois, tá? Evidentemente que em situações que você tem demandas altas, equipes dedicadas podem ser formadas para atender essas requisições. Então pode acontecer, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que no segundo semestre dessa empresa tinha uma alta em número de contratações por causa de uma demanda específica dos clientes dessa empresa, especialmente no final do ano. Então, a demanda que nós recebíamos para fazer criação de acesso era muito maior nessa época do ano do que no início do ano. E como a gente não tinha muitos recursos automatizados para fazer essas criações de usuário, o que, que a gente fazia? A gente montava uma equipe dedicada para fazer a criação desses usuários, para atender especificamente essas demandas pontuais que apareciam no segundo semestre. Então, isso pode ser aplicado também para qualquer organização onde você tenha uma demanda variável e essa demanda variável vai aumentar a quantidade de pessoas dedicadas a fazer o cumprimento de requisições de serviço. Tá legal? Isto posto, e não há muito o que se falar sobre organizações de pessoas nesse caso, então a gente encerra este tópico e vamos para informação e tecnologia, como meus alunos gostam, informação e tecnologia. Informação é relacionado à troca de dados e informações relevantes para o cumprimento de requisições de serviço e quais as ferramentas dentro da parte de tecnologia que você vai usar para isso. Então, pensando na troca de informações, que tipo de informações você vai precisar para atender as requisições de serviço? Você precisa saber quem são os clientes, usuários, stakeholders principais, incluindo aqueles que começam a requisição de serviço e quem revisa e aprova essas requisições de serviço. Então você precisa saber quem são as pessoas envolvidas nessa dinâmica. Você, além de saber quem são as pessoas que requisitam serviço, você precisa saber quais são os serviços, afinal, né? Quais os serviços você vai atender? E, eventualmente, quais aqueles que você vai atender e que não estão registrados no catálogo, pode acontecer, e quais estão registrados no catálogo. Então, olha só que interessante, você precisa ter uma ideia daquilo que você entrega como ação de serviço dentro das suas ações de serviço, né, dentro de sua oferta de serviço. Você precisa saber mais ou menos o que você entrega, saber quais são os modelos de requisição para cada uma dessas entregas e eventualmente atender aquelas que não estão dentro desses modelos. Então você precisa saber quem são as pessoas e quais são os serviços que você vai entregar. Se você tiver o envolvimento de parceiros e fornecedores, também você precisa saber quem são eles. Desde aqueles que ajudam você a entregar o serviço, como prestadores de serviços terceirizados, ou aqueles consultores que são contratados e autorizados pelos usuários para iniciarem requisições de serviço. Além disso, você precisa saber as regras do jogo, quais são as políticas, requisitos que regulam a provisão de serviço dentro da organização que você está. Porque, eventualmente, você tem regras a serem cumpridas. Você não pode simplesmente pedir e solicitar aquilo que você queira sem que você tenha as regras definidas para se fazer isso. E, além disso, você também, como foi dito lá no início, elogios, reclamações e feedbacks são parte, né, podem ser tratados como requisição de serviço. Então você precisa medir a satisfação, ok? Por quê? Porque isso é parte da requisição de serviço e você vai saber se você está cumprindo aquilo que você combinou com o seu consumidor de serviço ou não. Tá bom? Em relação às ferramentas,
De novo, aquela dinâmica, a gente tem os processos da prática e a gente tem as recomendações. Pensando nesses dois processos, então vamos começar no processo de controle do cumprimento de requisição, onde você vai realizar essas atividades e para cada atividade você vai ter, por exemplo, começando com a atividade de categorização da requisição. As formas de automatizar essa atividade são as ferramentas de gerenciamento e fluxo de trabalho e colaboração, basicamente são ferramentas de ITSM, que vão te dar a funcionalidade de permitir a solicitação do gerenciamento do catálogo de serviços, você atribuir o trabalho de requisição para um analista ou uma equipe e, evidentemente, ter alguns encaminhamentos pré-definidos. O impacto disso é alto. Pensando nessa segunda atividade de iniciação e controle do modelo de requisição de serviço, quer dizer, aqui é só na categorização da aquisição e aqui é efetivamente o cumprimento de requisição dentro do catálogo. Você pode automatizar isso também nas mesmas ferramentas de gerenciamento de colaboração e fluxo de trabalho, ferramentas de ITSM, que vão trazer a funcionalidade de atribuição do trabalho, um roteamento pré-definido, ou seja, você vai saber para que lado as requisições podem caminhar, e o sentido de colaboração em tarefa, porque você pode assignar grupos e assignar para cada item dessa requisição uma tarefa, e essa tarefa pode ser tratada por uma ou mais pessoas. O impacto é alto também. Pensando no cumprimento de requisições fora do padrão, né, aquelas ad hoc ou sob demanda, você também vai precisar de ferramentas de ITSM e, eventualmente, gerenciamento de monitoração em evento também. Caso alguma dessas requisições venha de alguma coisa que precise ser atualizada ou que ser informada nessa ferramenta aqui. A funcionalidade, você vai monitorar o progresso do trabalho, habilitar as comunicações, as notificações e os escalonamentos. Impacto médio ou alto. Finalmente, a revisão do cumprimento de requisição para saber se você atendeu e validar se aquela entrega foi feita. Você também precisaria de ferramentas de ITSM, que vão trazer a funcionalidade de colaboração, comunicação e possibilidade de gerar relatórios e fazer análise, e o impacto disso é médio. Ok? Então, isso tudo para este primeiro processo de controle do cumprimento de requisição. Pensando no segundo processo de otimização de revisão e requisição de serviço, quer dizer, a parte de melhoria desse processo, você tem essas três atividades. Então, começando com análise de registros e relatórios, você precisa de ferramentas de análise e relatórios que vão te permitir fazer uma análise das cargas de trabalho e fluxo de requisição de serviço, e o impacto é alto. Deixa eu só atualizar essa tela porque ficou esse íconezinho de recolher aqui. E vamos lá. E pensando nessa atividade de iniciar a melhoria do modelo de requisição, você vai precisar de ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho e colaboração, basicamente ferramentas de ITSM, que vão te trazer a funcionalidade de gerenciar e visualizar o backlog e o fluxo, ou seja, saber as coisas que estão em andamento, e também permitir colaboração e comunicação, o impacto é médio ou alto. Por último, a comunicação, depois que você fez a atualização dos modelos de requisição e fez as melhorias, você vai precisar de ferramentas de gerenciamento de conteúdo, mídia social e as ferramentas de ITSM. Aqui, parênteses, tá? Ferramenta de gerenciamento de conteúdo significa assim, se você tem divulgadas o seu catálogo de serviço e as suas ações de serviço num portal, então é interessante que você tenha uma ferramenta que você consiga fazer o gerenciamento desse portal, né? O gerenciamento do conteúdo nada mais é do que você ter uma página que você consiga editar e atualizar com as últimas informações, ou você ter um blog, ou algum dashboard, ou alguma coisa, um portal da área de TI, que você possa centralizar as informações. Então é importante que quando você for comunicar que houve melhorias, em quaisquer áreas, não só em requisições de serviço, você tenha um portal ou alguma forma que você possa divulgar isso.
Mídia social, aí depende. Se você estiver falando para uma comunidade, ou uma comunidade de clientes, de consumidores de serviço, de usuários, que são externas à sua organização, ou seja, que a mídia social possa ser um canal da onde esses clientes vão entrar em contato com a sua empresa, aí é interessante você divulgar em mídias sociais toda e qualquer melhoria ou comunicação de atualização da forma que você os atende. Tá legal? Isso não é tão aplicado dentro de uma organização quando você está falando de uma área de TI uma área de TI que executa a prática de requisição de serviço internamente. Tá? Aí você tem aí alguns poréns. A ferramenta de gerenciamento de conteúdo, se você tiver uma intranet, um portal, perfeito. Mídia social, só se a empresa tiver uma mídia social interna, né? Quem usa Microsoft e usa o SharePoint tem o Yammer, né? O antigo Yammer. Ele agora mudou o nome para Viva Engage. É um exemplo de mídia social interna. Tá? Então, neste caso, perfeito se você estiver falando de uma organização que faça o cumprimento de requisição de serviço internamente. Se você estiver falando de uma organização e esse cumprimento de requisições de serviço para organizações externas, aí são mídias sociais públicas, portais públicos, tá? Então tem sempre esse porém. E claro, né, como eu disse antes, as ferramentas de ITSM. Então, que tipo de funcionalidade essas ferramentas podem te dar para você fazer a comunicação dessas atualizações? E-mail, as notificações push, né, que são aquelas que você recebe no celular, por exemplo, o próprio portal web e publicações de consciência. Quer dizer, você tem comunicações espalhadas na empresa dizendo que houve uma melhoria e essa melhoria foi realizada e tudo mais. E o impacto disso também é alto. Então, tudo que é comunicação tem um impacto bem relevante, né? E aqui só tem esses poréns em relação a conteúdos que são internos e conteúdos que podem ser públicos, ok? Ainda aqui, que recomendações você pode dar para automatizar? Opa, aqui está errado. Automação do gerenciamento de requisições de serviço. Aqui é isso mesmo, tá? A gente vai corrigindo na hora. Então, que recomendações você pode dar para automatizar as requisições de serviço? Primeiro, faça desenhos dos fluxos de valor, todo o caminho para você atingir o valor das determinadas atividades e ações de serviço que você tiver. Inclua os modelos de requisição, ou seja, cada formuláriozinho de tipos de requisição para cada ação de serviço que você tiver. Considere os planejamentos e os relatórios da força de trabalho, ou seja, saiba o que cada um de sua equipe está fazendo. E planeje como você vai alocar os recursos também, né? E como você vai precisar planejar os relatórios, então é legal você poder medir, né, tudo que você está fazendo. Então, não só planejar os relatórios, mas ter uma capacidade de medição desses relatórios. Certifique-se que os recursos de autoajuda estejam disponíveis e sejam convenientes. Então, se você puder automatizar, usar a abordagem do Shift Left para que o próprio usuário consiga se autoajudar em relação às suas solicitações, perfeito. Você está ganhando tempo e otimizando a sua prática de requisição de serviço. E pense também nos superusuários, né? Existem uns tipos de usuário que a gente chama de superusuário ou power user, ou depende de como você queira chamar, que são aqueles usuários que têm um pouco mais de conhecimento técnico, que podem ter eventuais permissões adicionais dentro da sua infraestrutura para ajudar a sua equipe a realizar o cumprimento de requisições de serviço. Então, eventualmente, você pode ter alguns representantes dentro das áreas de negócio da sua empresa que podem ser a ponte que você precisa para interagir melhor com esse grupo de usuários que eventualmente precisa fazer uma solicitação e não sabe como. Então, esse super usuário é o cara que vai saber como interagir com a área de TI e você pode aproveitar essas capacidades mais técnicas desses super usuários para obter vantagem em relação a como eles podem sugerir, inclusive, a automatização ou automação da prática.
E não só isso, outras coisas também. Tá legal? Com isso, cobrimos informações e tecnologia. Maravilha. Agora a gente parte para parceiros e fornecedores. Ou como meus alunos gostam, parceiros e mantenedores. Parceiros e fornecedores são entidades externas à sua empresa, onde os parceiros têm um objetivo um pouco mais estratégico e de aliança para poder ajudar você a prestar o seu serviço. E os fornecedores são aqueles consultores ou empresas contratadas que vão realizar os trabalhos pontuais que você delimitou no seu contrato de prestação de serviço e é isso que eles vão fazer, sem muitas vantagens estratégicas. Deixa eu fechar aqui para a gente ter um raciocínio melhor. Então, assim, pensando no que eles podem fazer, né? Os parceiros e fornecedores, eles podem, eu vou começar aqui desses de baixo, né? Eles podem te fornecer ferramentas que vão te ajudar na prática. Então, eles podem fornecer ferramentas de ITSM, por exemplo. Podem te dar consultoria e assessoria para, por exemplo, fazer medição em relatórios, para fazer iniciativas de melhoria e tudo mais. Ou você pode terceirizar, do mesmo jeito que você terceirizou em gerenciamento de incidentes a realização da prática, você também pode terceirizar para um fornecedor a realização da requisição de serviço. De que forma? Você pode usar o que a gente chama de gerenciamento e integração de serviço, que é quando você tem essas figuras aqui. O integrador de serviço retido, o provedor único, o guardião de serviço e a integração de serviço como serviço. Esse termo integração de serviço quer dizer que você está terceirizando alguma coisa, tá? Então, por exemplo, integração de serviço retido é quando você tem um serviço eventual da sua organização de TI que você precisa que seja contratado externamente. Acho que o maior exemplo disso é o serviço de internet. Então, você tem um provedor contratado da sua empresa que vai te fornecer um serviço de internet para que você forneça internet para os seus usuários internos. Ok? Provedor único é quando você tem contratos quase exclusivos com um provedor que vai te fornecer um ou mais serviços dentro da sua organização. Então, por exemplo, essa mesma operadora de telefonia que vai te entregar links de internet, ela pode ser o seu provedor de telecomunicações que vai entregar linhas fixas, telefone celular, internet, serviço de data center e mais uma série de outros serviços internos para esse provedor que ele pode ser entregue para a sua empresa como um serviço, né, um grande serviço de telecomunicações único. Você pode ter contratos de exclusividade em relação a isso. Outro exemplo, você tem um fornecedor de computadores que só esse fornecedor vai ser responsável por te vender os computadores, servidores e tudo mais. Então, você tem esse tipo de contrato. Guardião de serviço é quando você tem um provedor de serviço, um prestador de serviço que vai receber a autorização de você para garantir que aqueles serviços externos sejam cumpridos. E você também pode ter o que a gente chama de integração de serviço como serviço, que é quando você contrata um provedor externo para ser o seu guardião de serviço e ele gerencia todos os prestadores de serviço da sua empresa. Então tem várias formas aí de você fazer a requisição de serviço como serviço, né, contratado de um fornecedor externo. É bem interessante esse conceito. Isso pode acontecer com as outras práticas? Eventualmente pode. Né? Mas aqui em requisições de serviço, como isso apareceu no livro, eu quis colocar aqui no mapa mental. Okay? Então, com isso já terminamos parceiros e fornecedores. Estamos quase no fim e vamos lá. Agora a gente vai trabalhar em como avaliamos e desenvolvemos habilidades da prática de gerenciamento de requisições de serviço. Então é quase igual no vídeo de incidentes, vocês vão ver quase a mesma coisa, né?
Para você saber se você está maduro o suficiente nesta prática de requisição de serviço, você precisa saber quais são os níveis de habilidade da prática, como você faz para autoavaliar e como é que você desenvolve as habilidades. Aqui é habilidade, desenvolvimento da habilidade. Habilidade de gerenciamento de requisição. Então vamos lá. Então, quais são os níveis de habilidade? É praticamente reler o que eu fiz no gerenciamento de incidentes, então é isso. Nível 1 é quando você sabe para que a prática serve. Então você não tem ela bem organizada, você sabe que é importante, mas você não tem muita ideia de como atingir e se você realmente está atingindo os objetivos dela. Nível 2 é quando você já sabe como atingir e eventualmente você consegue atingir esses objetivos com um conjunto básico de atividades e pouco suporte. O nível 3 é quando você faz direitinho. Você consegue fazer usando os processos, procedimentos, sabe o propósito, faz de forma organizada. Você tem entradas de outras práticas. Tá bom? Nível 4 é quando você tem tudo do nível 3 e você ainda tem a possibilidade e capacidade de desenvolver e medir os seus relatórios. Saber o quanto você está organizado em relação a isso. Você consegue tirar números do que você faz. E o nível 5 é quando você tem o nível 4 e ainda por cima você tem melhoria contínua. O tempo todo você tem ações de melhoria. Como é que você faz para saber como você está? Então, mesma coisa aqui. Então, você faz algumas perguntas. Então, imagina que a sua organização está no nível 2, e aí você vem no nível 2, né? E diz que você já faz tudo direitinho. Você sabe para que serve e eventualmente você já consegue fazer essas atividades com um suporte mínimo. Então você vem e se pergunta. Então se eu consigo fazer as ações de requisição de serviço de uma forma organizada e eu consigo atingir os objetivos dela na maioria das vezes? Se a resposta for sim, então extrai evidências para comprovar isso. Se a resposta for sim, em todos os critérios de nível 2, quer dizer, você consegue ter os documentos, consegue fazer tudo isso, então você pode perguntar no nível 3. Qual é o nível 3? Nível 3, você já tem a interação com outras práticas. E você já tem um sistema. Pensando aqui, então, aqui na quarta pergunta, se nem todos os critérios do nível 2 foram atingidos, então você considera que a prática está no nível 1. E aí você foca naquilo que está faltando. Ok? Agora, se a mesma abordagem é aplicada, você pode aplicar o mesmo tipo de abordagem para atingir os próximos níveis. Então, por exemplo, para eu saber se eu estou no nível 3, eu vou no nível 3 e pergunto: eu uso de forma bem organizada recursos dedicados e tenho interação de outras práticas? Tenho, eu faço. Você tem evidência? E aí você vai avaliando isso para o próximo nível. Tá bom? É assim que funciona. E como é que você desenvolve as habilidades? Então, pensando no nível de habilidade 2, para definir propósito, objetivos e escopo, você precisa saber quem são as partes interessadas. Quando você precisa definir, acordar e implementar processos, atividades, papéis, responsabilidades, ferramentas e procedimentos, você precisa saber se você tem os fluxos de trabalho, modelos de aquisição, catálogo de serviço, papéis, responsabilidades, automação e troca de informações. Então, quando você consegue atingir esses objetivos aqui, e tem todas essas evidências, você está no nível 2. Para ver o nível 3, você precisa saber das dependências e integração. Então, você tem um sistema de informações que tem essas informações, você sabe quais são os fornecedores e outras partes interessadas que estão envolvidas no gerenciamento de aquisição? Se eu sei, eu vou perguntar agora no nível 4, se eu consigo tirar métricas e relatório disso. Então, eu preciso das métricas. Eu consigo tirar métricas e relatório. Então, como é que eu sei que eu consigo melhorar isso continuamente? Tendo evidências que eu faço revisão regular da prática e da capacidade desse gerenciamento de requisição. Então, se eu consigo
fazer tudo direitinho, consigo tirar números sobre a prática, consigo ter interdependência de outras práticas, e eu faço melhoria contínua, estou no nível 5. Ok? E assim a gente encerra a parte de avaliação e desenvolvimento de habilidades. E, para encerrar o vídeo da prática de requisições de serviço, a gente vê as recomendações para o sucesso dessa prática. Então, olha só. Recomendação: foco no valor para os usuários. A prática deve habilitar os usuários a usarem serviços de TI e habilitar valor no negócio. Ela não deve ser usada apenas para delegar a responsabilidade de manutenção de TI aos usuários. Então, olha só que interessante. Você tem que fazer a prática de requisições de serviço ser um caminho para que os usuários habilitem valor ao negócio. Ou seja, eles são responsáveis por iniciarem as requisições de serviço para que eles mesmos obtenham valor da área de TI. Não só para delegar a responsabilidade para os usuários. Então, o princípio orientador desta recomendação é foco no valor. Segunda, garanta interfaces e procedimentos claros e fáceis de usar. Por quê? Porque esse serviço é um ponto, a prática é um ponto de contato no relacionamento de serviço. É muito importante, inclusive. E afeta a experiência. Então, se não for fácil e claro de usar, ele vai achar ruim. E não vai usar, não vai seguir a prática. Então, você precisa manter aí, colaborar e manter a visibilidade, manter tudo de forma simples e prática para que o próprio usuário seja capaz de gerar valor para ele mesmo usando a prática de requisição de serviço. E considere monitoração e gerenciamento de evento para eventos voltados à manutenção. Então, sempre que possível, use a monitoração para detectar a necessidade de manutenção regular, ao invés de delegá-la aos usuários. Permita que os usuários se concentrem no uso de serviços, não na manutenção da tecnologia. Então, se tiver alguma manutenção que possa ser feita, né, que deva ser realizada, você pode usar estes dados de monitoração e evento para ter requisições de manutenção dentro das ações de serviço. E aí você otimiza e automatiza. Aqui, inclusive, tem um R aqui. E você foca no valor quando você faz o uso de monitoração e eventos para requisição de serviço. Foco no fluxo de valor de serviço. O cumprimento de requisições de serviço pode envolver outras práticas. Então, tem aí as práticas, né? Mudança, implantação, liberação, segurança e outras. Gerencie o fluxo de valor de serviço de ponta a ponta, garantindo que ele seja perfeito para os usuários e para as equipes de TI. Nesse caso, abordagem holística aqui, provavelmente está aqui, pensar em trabalhar holisticamente. Então, pense que qual é a forma que você vai prestar serviços ou entregar serviços que estão nas ações de serviço da requisição de serviço. Como é que você vai fazer essa entrega se envolvendo e integrando com outras práticas e garantindo que, independente de que prática entre para te ajudar nesse atendimento, que você, no fim, consiga entregar aquilo que foi solicitado. Ok? Para o usuário não interessa quais são as outras entidades possíveis que possam se envolver para atender a solicitação dele desde que ele receba aquilo que ele pediu. Então, é muito comum, gente, acontecer de mas isso aqui não entregou porque está com fulano e o fulano não fez ainda. É a pior notícia que você pode dar para um usuário. Né? Então, você precisa ter uma forma de envolver outras equipes e garantir que todo mundo faça a sua parte para que você, no fim, consiga atender aquilo que o usuário solicitou. Tá legal? Vamos lá. Comece com as requisições de serviço mais populares. Então, assim, essa recomendação é ótima para aquela fase de, puxa, eu estou adotando a prática agora e eu não sei por onde começar. Bom, comece com aquilo que é mais popular. Tem sempre aquela solicitação de serviço que sempre você vai ter. Por exemplo, criação de usuário, reset de senha, criação de e-mail, criação de pasta, permissão de acesso, tudo isso é padrão, né? Tudo isso é mais popular do que nunca. Então, como eu disse, né, se ainda não existem catálogos completos e atuais, comece com as requisições mais populares. A central de serviço aí, nesse caso, é uma ótima fonte de informações.
Entenda, otimize seu cumprimento, em seguida passe para o segundo mais popular e assim você vai incrementando. Nesse momento aqui, você vai ter muitas requisições do tipo ad hoc. Ad hoc, ad hoc, ad hoc, aí você vai analisando na hora de você fazer a sua melhoria, quantas ad hocs você tem, quantas ad hocs se repetem no conteúdo, e aí você pode criar, inclusive, um catálogo, né, um modelo de requisição novo. E aí o princípio orientador, começar de onde você está, progredir iterativamente com feedback. Inclua a captura de feedback em todos os modelos de aquisição de serviço. Então, em algum momento, faça com que os usuários possam te dar nota pelo atendimento. Fazendo isso, você melhora a satisfação e você demonstra para o usuário que você tem um compromisso de melhoria. E com isso, você usa esse princípio orientador de progredir iterativamente com feedback para atingir esse objetivo. Então, com isto, encerramos todos os tópicos da prática de gerenciamento de requisições de serviço. Então, eu espero que tenha sido proveitoso, espero que você tenha gostado. Esse vídeo está no YouTube, em princípio, então vou fazer como todos os canais de YouTube famosos. Se você gostou, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve. Vou colocar outros vídeos de práticas como essa, dessa maneira que a gente colocou. Hoje a gente encerrou a requisição de serviço. Tem gerenciamento de incidentes, o link está na descrição para você assistir mais tarde. E fique atento, fique atenta que a gente vai divulgar outras práticas ITIL aqui no YouTube para ajudar aí os alunos e os professores no ensino de gerenciamento de serviços de TI. Tá legal? Então, beijo, abraço, até lá, até a próxima. Tchau, tchau.